Fala pessoal, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar mais um trecho da minha entrevista na Rádio São Francisco FM, no Jornal São Francisco é Notícia, a qual o tema abordado foi tipos de investimentos de renda fixa, a qual na primeira parte, no vídeo anterior, nós falamos um pouco mais sobre os títulos públicos do Tesouro Direto, e nessa segunda parte, a qual vocês vão acompanhar agora na sequência, foram abordados mais os títulos privados. Então, se liga no vídeo e roda a vinheta! Desde já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação assim que sair um vídeo novo aqui no canal e deixe o seu like para eu saber se esse vídeo foi relevante para você, se agregou de alguma forma, para dessa forma estar fortalecendo aqui o canal, fazendo com que esse vídeo seja entregue para cada vez mais pessoas. Agora sim, acompanhe o trecho da entrevista na Rádio São Francisco. Queria que você fizesse um comparativo, já entrando no tema do bate-papo de hoje. Voltando a falar, você já deu uma adiantada já, mas para quem não acompanhou o nosso jornal semana passada, o que você sugere hoje de investimento? Ir para o título público ou para o privado? Bom dia, Nicolas. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco. Dando uma breve reintrodução do que a gente falou na semana passada, a gente está falando sobre renda fixa, títulos de renda fixa, tipos de investimentos de renda fixa. A renda fixa, para quem não sabe, ele se refere a qualquer tipo de investimento que possui regras de remuneração definidas no momento da aplicação do título. Então, essas regras estipulam o prazo e a forma de remuneração que vai ser calculada para ser paga ao investidor, Diferente de renda variável, por exemplo, como ações, fundos imobiliários, a qual não existe uma regra definida ali de remuneração, por conta das oscilações, a qual você não consegue prever fixamente o preço de remuneração ali, o valor de remuneração a ser retornada ao investidor. Então, a renda fixa não quer dizer que ela não vai variar, ela pode variar sim, como até mesmo a gente vai falar aqui de algumas peculiaridades, de rendimentos de alguns investimentos, mas de fato, você consegue acordar uma remuneração definida no momento da contratação do título. E aí a gente falou dos títulos públicos, como títulos do Tesouro Selic, que ele vai render ali a própria taxa Selic, que hoje a nossa taxa de juros, a nossa taxa mãe da economia, que está em torno de 13,25% ao ano. Então, é um título mais recomendado ali, por exemplo, para você construir uma reserva de emergência, porque te proporciona, além de ter uma boa rentabilidade, te proporciona ter liquidez, que é a capacidade de você ter esse dinheiro de volta, ou seja, você investiu, mas preciso desse dinheiro para cobrir ali a minha eventual emergência. Você consegue retirar esse dinheiro tendo uma liquidez alta, ou seja, uma rápida forma ali de recapitalizar esse dinheiro sem incorrer em grandes perdas, em prejuízos. Então, essa é uma grande vantagem que você tem ao investir no título do Tesouro Selic para esse fim. Você tem título pré-fixado, também é um título público, que é você emprestar, Título público vai se resumir a você emprestar o seu dinheiro ali para o Tesouro Nacional, para o governo. Então, ele vai pegar esse dinheiro, vai financiar suas atividades e, de fato, ele vai te retornar o dinheiro investido, sempre acrescido de juros, porque você não empresta o seu dinheiro de graça, Ele precisa ter alguma remuneração para isso. Então, continuando no título pré-fixado, já é um título onde você, ao contratar esse título, quando você compra esse investimento, você acorda uma taxa pré-fixada. Então, você já sabe que aquele título vai render do início até o seu vencimento aquela taxa de remuneração. Diferente do Tesouro Selic, que vai render a taxa Selic, e a taxa Selic sofre variação a cada 45 dias, onde o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, ele vai rever essa taxa de acordo com a inflação, se sobe a taxa, se reduz essa taxa, se mantém a taxa. Então, se a taxa Selic vai sendo alterada, o título do Tesouro Selic, ele vai sofrer junto a essa alteração, a rentabilidade que rende a essa própria taxa. E o pré-fixado não, é uma taxa fixa ali que você vai saber no momento que você contratar o título. Geralmente é um título que rende um pouquinho mais do que o Tesouro Selic, mas de fato não é ideal que você retire antes do vencimento, justamente porque você pode sofrer a marcação a mercado, que é um fenômeno no qual a economia vai oscilando, mediante a inflação, mediante todas as circunstâncias econômicas,
E, de fato, esse título ele vai se mexendo, né, vai se movimentando o preço de sua rentabilidade, apesar de você ter contratado aquela determinada porcentagem. Só que essa porcentagem que você contratou, por exemplo, comprei um título hoje que está pagando 15% ao ano. Beleza, se é válido por 2 anos, lá, né, em 2024, a gente está em 2022, você vai receber o seu investimento, né, o seu dinheiro investido. Imagine que você aplicou R$ 1.000 e você vai receber R$ 1.000, né, acrescido de 15% ao ano, lá em 2024. Só que ao longo desse ano, a taxa desse título não vai ficar sempre em 15%, ele vai variando. Então, se você recuperar esse dinheiro antes do vencimento, você vai receber, melhor dizendo, o seu dinheiro sendo rentabilizado na taxa atual daquele momento. Então, foi até o exemplo que eu dei, né, do carro, quando você retira ali da concessionária, onde você compra com preço de novo, mas quando você tira da concessionária, você já tem ali sobre ele um preço de usado. Então, é um tipo de marcação a mercado também. Então, ocorre essa variação também nos títulos. Então, a vantagem é que vai render um pouquinho mais do que um Tesouro Selic, por exemplo, desse título pré-fixado, mas a desvantagem é que é um título que não é ideal para você retirar antes do vencimento por sofrer, né, por correr esse tipo de marcação a mercado, a qual pode ser negativo e prejudicar a rentabilidade dos seus investimentos. Agora, dos privados, Nicolas, qual é o mais comum, mais acessível, é o que se tem mais procura? Então, um dos mais comuns, né, dos títulos privados é o próprio CDB. CDB significa Certificado de Depósito Bancário, que nada mais é do que os títulos emitidos por bancos para captar o dinheiro, né, para realizar suas atividades fins. É só você pensar que o título ele vai disponibilizar esse título no mercado, você vai lá, você investe, você empresta o dinheiro para o banco e ele vai te remunerar esse empréstimo do seu dinheiro acrescido de juros. E ele pega esse dinheiro justamente para financiar as atividades dele, como, por exemplo, empréstimos bancários. Então, é até algo interessante de se analisar para você pensar de qual lado você quer estar, de quem pega empréstimo no banco e precisa pagar por isso, geralmente, né, pagando bastante juros por isso, ou de fato emprestar o seu dinheiro para o banco e receber esses juros para você. Então, quando você investe em CDB, é geralmente essa lógica que acontece. Você empresta seu dinheiro para o banco e vai te retornar o dinheiro acrescido de juros por isso. E geralmente, algo muito importante de se analisar aqui no CDB e nos demais títulos privados a qual a gente vai falar, é a rentabilidade deles. E geralmente você vai encontrar ele rendendo a formas diversas ali, geralmente bem semelhantes também aos rendimentos dos títulos públicos, né, a qual a gente falou do Tesouro Selic. Então, você vai encontrar rentabilidades pós-fixadas a 100% do CDI, por exemplo. O que é 100% do CDI? Muitas pessoas têm dúvida. O CDI é um certificado de depósito interbancário, que são títulos a qual os bancos negociam, né, entre eles justamente para dar liquidez nos investimentos. E essa taxa a qual é negociado esse título, esse CDI, né, Certificado de Depósito Interbancário, então é entre bancos, acaba sendo bem próximo ali da taxa, né, de juros, a taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Então, por exemplo, a taxa Selic está em 13,25% ao ano. Geralmente esse CDI está em torno de 13,15% ao ano, geralmente 0,1 ponto percentual a menos. Então, por exemplo, um CDB, né, um título emitido por banco, um título privado, que paga 100% do CDI, quer dizer que ele paga esse CDI inteiro, ou seja, ele paga os 13,15% ao ano. E também você vai encontrar ele, né, CDBs aí sendo negociados a taxa pré-fixada, que é o mesmo esquema, né, a mesma forma como eu falei, vai ter uma taxa pré-fixada no momento que você comprar o título, por exemplo, 15% ao ano, 14% ao ano, então essa taxa vai ser pré-fixada e é a que você vai receber os rendimentos até o vencimento desse título e também da forma híbrida. Híbrida quer dizer o quê? Uma taxa pré-fixada, igual eu acabei de explicar, mais um índice, como o IPCA, por exemplo, que varia, né, a inflação vai variando. Então você ter rentabilidades dessas duas formas. Agora, então, Nicolas, são muitas letras, né? Isso. São muitas dúvidas. Uma sopa de letras. Uma sopa de letrinhas, né? Ainda, além do CDB, tem o LC, o LCI, o LCA, o CRI, CRA. Fala um pouquinho sobre a diferença de cada um e os perfis de investimentos que cada um oferece para o investidor. Sim, o LCI, né, dando continuidade,
são letras de câmbio, que é você emprestar o seu dinheiro para financiadoras. Sempre vai seguir a mesma lógica. Você vai emprestar o dinheiro e aí, de fato, né, independente do destino para quem você está emprestando dinheiro, se é para o governo, se é para bancos ou para financiadoras, você vai lá e recebe esse dinheiro de volta acrescido de juros. Então, nesse caso do LC, que são letras de câmbio, você vai emprestar esse dinheiro para financeiras, a qual você vai receber esse dinheiro acrescido de juros. A rentabilidade desses títulos vai ser bem semelhante ali à do CDB, né, uma porcentagem do CDI, 100% do CDI, ou pré-fixado ou híbrido. Sempre importante ressaltar também que títulos que pagam menos aí de 100% do CDI, você já tem que dar uma analisada um pouco melhor, porque não é uma rentabilidade tão justa, e até mesmo os próprios bancos que talvez você tenha conta te ofereçam esses títulos como CDB, como LC, por exemplo, mas uma forma mais democrática, que é até mesmo a que eu utilizo, é a de investir por meio de corretoras, a qual diversos bancos colocam os seus títulos ali disponíveis e você vai ver qual a rentabilidade melhor para você, qual é o prazo melhor para você. Então, de fato, você tem mais essa ferramenta. E esses títulos, né, como o CDB e o LC, ele tem essas vantagens de ter boas rentabilidades em prazos mais curtos, comparados a títulos públicos do Tesouro Selic, mas a desvantagem é que esses dois títulos, tanto o CDB quanto o LC, né, quanto o certificado de depósito bancário, quanto as letras de crédito, eles têm incisão do imposto de renda. Então, no momento que você retirar esse dinheiro, ou no momento em que esse título vencer, ele vai cair já o dinheiro líquido na sua conta, descontando essa porcentagem do imposto de renda sobre a sua rentabilidade. É sempre sobre a rentabilidade, não o valor inteiro investido. Agora, essa sopinha de letras muda quando é CRI e CRA, né? CRI, CRA, já são certificados. O que muda de letra de câmbio para certificado, no caso do CRI, certificado de recebíveis imobiliários. E o CRA já está ligado aos recebíveis agrícolas. Isso aí. A palavra agrícola já pode startar aí para muita gente aqui de São Francisco alguma Exatamente, coisa. Mas possa ter ligação aí com uma cidade que basicamente tem na agricultura uma principal fonte de renda, ou não tem nada a ver com isso? Não, sim, cara. Temos também, né, o LCI e o LCA, que são as letras, né, como você bem falou, de crédito imobiliário e as letras de crédito do agronegócio. Então, só vai mudar o destino para onde o banco, né, de fato, vai direcionar esse dinheiro, se é para questões imobiliárias ou questões do agronegócio. E o LCI e o LCA, ele é muito vantajoso porque ele não tem um imposto de renda sobre a sua rentabilidade ali no momento em qual você recebe esse dinheiro de volta, né? Então, é um incentivo que o governo dá para esses dois setores fortíssimos da nossa economia, a qual ele retira esse imposto de renda. Então, mas se esse setor formal na economia, isso quer dizer alguma coisa, ou esses títulos são seguros para o investidor? Então, a parte do LCI e do LCA, ele vai seguir de forma bem semelhante ao CDB, né? No caso, ele vai ter tem o fundo garantidor de crédito, e o risco que você tem é do banco quebrar, né? Vamos dizer assim. Mas, de fato, por ter o fundo garantidor de crédito, ele cobre até 250 mil do seu dinheiro investido. Já o CRI e o CRA, que são certificados de recebíveis, de forma bem resumida, certificado de recebíveis quer dizer meio que certificados de dívidas. Então, se é certificado de dívidas, tem um risco maior embutido ali. Então, de fato, você tem que analisar um pouco melhor, e ele não tem o FGC. Logo, também, por ter esse risco maior, não tem um fundo garantidor de crédito, ou seja, se essa dívida por quem emitiu não for paga, o seu dinheiro não vai ser pago, de certa forma. É uma coisa que ainda não aconteceu, digamos assim, mas é um risco a ser analisado, não pode ser desconsiderado. Então, de fato, não tem FGC, e por ter esse risco maior embutido, por ser uns títulos de dívidas, acaba tendo uma rentabilidade também bem maior do que os demais títulos. Mas, de fato, é um título que não está disponível a todo mundo. Geralmente você tem que ser investidor qualificado, que é ter mais de R$1 milhão investidos. Então, são títulos aí um pouco menos, assim, né? E estando aí no mainstream, assim, para todo mundo, né? Vamos Agora, dizer assim, aquele negócio, né? É a relação risco-benefício, né? Exatamente. Então, todo investimento tem o seu risco, e quanto maior o risco,
maior a rentabilidade também. Em relação às debêntures, para a gente fechar, Nicolas, fala um pouquinho sobre elas. Então, as debêntures, ela vai seguir bem mesmo assim o padrão do CRI e do CRA, ou seja, são certificados de dívidas também, vamos dizer assim, são títulos de dívidas a qual as empresas emitem aí justamente para captar esses recursos para financiar as suas atividades fins. Então, até mesmo empresas listadas, né, em bolsa de valores, a qual elas já captam recursos por meio de suas ações, elas podem emitir títulos de dívidas ali para financiar as suas atividades. Então, as debêntures são títulos de dívidas, então também tem esse risco embutido, não tem o FGC, mas também tem esse incentivo de não incidir o imposto de renda. Então, o dinheiro, né, vamos dizer assim, quando você investe ao vencer esse título ou ao resgatar, ele não vai ter incisão de imposto de renda sobre os rendimentos, é algo bem vantajoso, mas de fato tem que se atentar a esse risco. E existem agências de classificação, né, que são aí que faz os ratings, né, que é essa classificação de risco para a qualidade da dívida de cada empresa. Então, você vai ter classificação desde AAA, né, AAA, B-, então quanto menor for a letra, né, ou melhor, quanto mais você for progredindo com as letras no alfabeto, mais arriscado pior é a qualidade da dívida dessas empresas. Então, é algo a se ficar bem atento aí. Então é isso, pessoal. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam da entrevista na Rádio São Francisco. Me diz também se vocês já investem em algum desses títulos, sejam eles públicos ou privados, a qual foi abordado aí na entrevista. E gostaria também de estar fazendo um convite para você se inscrever no curso Regra de Três Financeira, um curso de finanças pessoais que vai te ensinar como alcançar a sua estabilidade financeira, abordando 3 pilares principais, que é disciplina financeira, controle financeiro e investimentos. Então, clique no primeiro link que vai estar aqui na descrição e faça a sua inscrição. As inscrições vão até amanhã, dia 5/8. Então, não perca a chance de se inscrever no curso Regra de Três Financeira. Peço também que você me siga nas redes sociais, é só colocar Nicolas Riscado em qualquer rede social que você vai me encontrar. E como sempre, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.